o presbítero Daniel para orar ao Senhor, para iniciarmos, e logo em seguida nós estaremos louvando ao Senhor com o hino 306. Vamos orar, irmãos? Creio que hoje seremos bastante alimentados com a palavra de Deus aqui. Deus, eu quero te agradecer, te louvar nessa noite, Senhor, por este simpósio teologia que se inicia nesta semana, nesta noite. Deus, que a tua palavra possa ficar guardada em nosso coração, não apenas na nossa mente, que esquece, mas no coração, para que nós não venhamos pecar contra ti. Fica conosco, traga os teus servos, Senhor, que o teu Espírito Santo possa agir em nosso meio como quiser. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, meus irmãos. Louvemos ao Senhor com o hino de número 306. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim, mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, oh Emmanuel, rocha que madonna emana leite e mel, luz que guia pela senda da paz, e alumia os que em treva estão, lâmpada que nos faz ver o ardid de Satanás, e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, oh Emmanuel, rocha que vai donde emana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o ponto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu, oh Emmanuel, rocha viva donde emana leite e mel. Amém? Fiquemos de pé, amados irmãos. O horário de verão faz a gente correr, viu? Então nós vamos correr um pouquinho perto do horário de verão. Abramos as nossas Bíblias no livro de aos Romanos, capítulo 12. Vamos ler, irmãos, do versículo 3 ao versículo 8. 12. Do 3 ao 8. Todos trouxeram sua Bíblia? Graças a Deus. Né? E vim para a escola não trazer justamente um livro excelente. Aí, irmãos, tem que voltar em casa para buscar. Né? Eu vou ler
o primeiro verso, e assim nós vamos até o 8º. Porque pela graça que me é dada, digo a todos vós, que não vos considerais a vós mesmos melhores do que realmente sois, mas pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um corpo, todos os membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Embora membros diferentes ou nós, sendo por a graça e libertar, se é ministério, seja em servir; se é ensinar, seja dedicação ao ensino. Que coisa maravilhosa, que nós possamos trazer para dentro de nós esta palavra e ela se fluir em nosso ser. Oremos ao Senhor. Eterno e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós já, Senhor, temos louvado e agradecido o Teu nome, mas em continuidade, ó Deus, porque, Senhor, só estamos aqui porque Tu nos trouxeste. Só estamos nesse lugar porque, Senhor, verdadeiramente tocaste em nossas vidas, nos conduziste e chegamos, Senhor, debaixo da Tua alegria, debaixo da Tua bênção, debaixo da Tua graça. E, ó Deus, ao Teu Filho, que irá, Senhor, ministrar a Tua palavra. Ser com Ele nesta noite, ó Deus, dá-lhe, Senhor, cada momento o que a Tua igreja, que nós, Teus filhos, necessitamos ouvir e aprender, Senhor, de Ti. Assim ser com Ele, em nome de Jesus. Ainda de pé, irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está aberto o 4º simpósio na Assembleia de Deus em Mesquita. E eu quero convidar aqui o nosso diretor de ensino, pastor Alberto Ferreira, para assim fazer a introdução do preletor, porque o pastor também, irmãos, estará se retirando. Temos uma reunião com os dirigentes, mas eu espero que sejamos uma reunião rápida e estejamos aqui de volta ainda com vocês. Obrigado, pastor Rubens. A paz do Senhor Jesus para a igreja. Amém. Quero novamente citar o versículo 7, diz: se é ministério, seja ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Eu agradeço desde já a presença dos irmãos, o apoio, e tenham um bom simpósio de aprendizado, de crescimento, que esse é o nosso objetivo, irmãos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos. Vamos receber ainda de pé o pastor Misael Figueiredo, está com a palavra, e nós teremos aqui 45 minutos, tá, pastor? 2 tempos, né? Vamos atrasar um pouquinho, de 40 minutos, e ele vai fazer milagre aqui em nome de Jesus, amém? Amém. Pastor Misael. A paz do Senhor a todos os irmãos. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Amém? Amém. Tome seus lugares. Eu quero louvar a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos permite de poder voltar a esta igreja, a esta casa, a Assembleia de Deus aqui em Mesquita, a igreja presidida pelo pastor Rubens. Eu disse para ele ali, eu aprendi uma coisa na minha vida: o púlpito, para ensinar, ele é do pastor da igreja. Se alguém vem aqui ensinar, é uma concessão, né? É uma concessão, mas Deus colocou na mão de um pastor a igreja. Então, quando a gente vem, é uma concessão. A gente tem que ser grato a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Alberto. Muito obrigado, pastor Alberto, pelo convite de estarmos aqui, né? Nosso amigo presbítero Daniel, a todos vocês, parabenizo por esse simpósio, né? Por esse simpósio de missões que vocês estão
Ah, está aqui, ok. Por esse simpósio, que vocês estão aqui comemorando os 500 anos da Reforma Protestante. E eu li no texto descritivo que o pastor Alberto passou, ao longo da semana, vocês têm aí vários temas diferentes para falar da Reforma. Então eu não vou falar daquela parte teológica da Reforma, os 5 solas da Reforma, né? Qual foi a importância dela do ponto de vista teológico, bíblico. Eu não vou entrar nesse assunto. Eu vou entrar num outro assunto que é pouco falado na Reforma Protestante. Eu tenho tido a oportunidade de dar muitas palestras sobre a Reforma, e ao longo desse período todo também desse ano, a gente tem aí trabalhado a Reforma Protestante em muitos lugares. Mas eu percebo que esse tema aqui, os efeitos da Reforma Protestante na educação, ele é um tema pouquíssimo conhecido. Pouco se sabe, pouco se fala sobre a influência que a Reforma Protestante teve na área da educação. Ok? Então eu quero trabalhar nessa área da Reforma Protestante. Essa questão teológica da Reforma, o que aconteceu, o ponto de vista espiritual da Reforma, isso aí vocês terão outros preletores que ao longo da semana eles vão trabalhar esses assuntos, né? A parte teológica da Reforma. Mas eu quero trabalhar uma questão um pouco que é fora da igreja, mas que teve influência para a Reforma Protestante. Vocês vão ver como Deus opera também usando a história para a Reforma Protestante. Queridos, vocês já leram um texto aqui, o pastor Rubens leu um texto, um dos textos que a gente iria fazer menção, e eu quero que você aí abra a sua Bíblia em outro texto, no livro do profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6. Oséias 4, 6. Oséias 4, 6 tem um texto muito importante, clássico, para o nosso entendimento sobre esse texto. Senão daqui a pouco vai acabar. Oséias 4, 6. Você já achou? Amém. Diz o seguinte: o meu povo foi. Por quê? Vamos repetir essa primeira parte do texto? O meu povo. Bom, tá bom até aí o texto. O que o profeta Oséias está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: o povo de Deus estava sendo destruído pela falta de conhecimento, falta de ensino. Parece um antagonismo ou uma contradição que Oséias está dizendo. Quando um profeta ou sacerdote ouviu isso, talvez eles devem ter pensado assim: esse profeta está maluco, está louco. Como é que ele vai dizer que nós estamos sendo destruídos por falta de conhecimento, se nós somos o povo do conhecimento? A quem Deus revelou a lei? A eles. A quem Deus manifestou os profetas? A eles. A quem Deus estava se revelando desde o Antigo Testamento? A eles. Então como é que Oséias vai dizer que eles estavam morrendo sem conhecimento? Eles tinham o livro na mão da lei, mas eles estavam perdendo o conhecimento no nível de relacionamento. E por isso eles estavam morrendo, porque eles tinham uma lei teórica nas mãos, mas não havia um relacionamento de comunhão com Deus. Então a falta do conhecimento, a falta do relacionamento verdadeiro com Deus pode levar um ser humano à destruição. Ok? E é uma das coisas que mais o diabo não quer de nós, é justamente isso, é a questão da educação, é a questão do ensino, do aprendizado. Jesus disse o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, conhecimento, ou seja, quando você aprende e conhece a verdade gera libertação. Conhecimento da verdade gera libertação. Quanto mais você conhece, você aprende, você estuda, quanto mais você tem conhecimento sobre uma determinada área ou situação, isso gera libertação em vários sentidos. Muitas vezes no Brasil a gente tem muitas leis favoráveis a nós, mas nós desconhecemos as próprias leis que são favoráveis a nós. Quer ver um exemplo? O direito do consumidor. O direito do consumidor tem muitas leis favoráveis a nós, mas se a gente não lê, muitas das vezes a gente é lesado porque não conhecemos a lei. Então, conhecimento gera libertação.
E o contrário disso, a falta do conhecimento gera escravidão, ok? E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês sobre a reforma protestante. Por isso que eu vou falar sobre os efeitos da reforma protestante na educação. Bom, o que levou a reforma a acontecer? Meus irmãos, Deus, Ele trabalha. Às vezes a gente acha, nós que somos pentecostais assembleanos, a gente acha que tudo de Deus às vezes é no estalar de dedo e tem que cair do céu e acontece tudo de forma espiritual. Mas muitas das coisas do que Deus tem feito na terra passa por um processo histórico, passa por um processo da própria humanidade. E a gente vai ver que ao longo do tempo, para que a reforma protestante acontecesse no dia 31 de outubro de 1517, para que Lutero fixasse nas portas do castelo de Wittenberg aquelas 95 teses, não foi da noite para o dia. Não foi simplesmente algo feito assim em um minuto, mas houve uma preparação para que isso acontecesse. São chamados os ideais da reforma protestante. Ou seja, o que estava por trás de toda aquela história de Lutero? Porque quando você olha Lutero colocando as 95 teses no castelo da igreja, dá-se uma ideia para alguns que Lutero era uma espécie de brigão ou de revolucionário. Ele estava querendo brigar com a igreja ou abrir uma igreja. Não, essa não era a visão de Lutero. Lutero não tinha a ideia de dividir a igreja, Lutero não tinha a ideia de criar uma nova igreja, não era a proposta de Lutero. Lutero percebeu erros e falhas na igreja e viu que a igreja precisava ser reformada, ela precisava refazer algumas coisas, ok? Então, qual eram os ideais da reforma? Ou seja, o que a reforma objetivava? Primeiro, é que a reforma foi um movimento restaurador da verdadeira igreja. Por quê? Porque tanto Lutero como outros reformadores perceberam que a igreja estava se desviando do seu caminho original. Ok? Há um tema que depois da reforma protestante foi defendido por vários outros pós-reformadores. Foi dizer o seguinte, que a igreja deveria permanentemente se reformar. O que é isso? Ela deveria estar constantemente se autoavaliando para ver se ela continuava certa. Por quê? Seria um risco dela estar achando que estava certa e ela poderia estar entrando no caminho do erro. Então, o primeiro ponto, que o primeiro ideal da reforma é que a reforma não queria criar uma nova religião, não foi criar uma nova doutrina, não foi dividir a doutrina, não foi criar uma nova igreja, mas foi restaurar a verdadeira igreja ao seu princípio, ok? Agora, a reforma protestante, meus queridos, isso é muito importante a gente entender aqui. Lutero não promoveu, na ideia dele, não era uma reforma política. Lutero não promoveu reforma educacional, não era a intenção básica, promoveu uma reforma de divisão. Não, a ideia inicial era uma reforma na teologia da igreja que fizesse com que a igreja refletisse os seus absurdos. Agora, vamos entender o seguinte, que a igreja, naquele momento, a igreja católica, ela havia influenciado a política, a educação, a própria religião. Então, como fazer uma reforma teológica que não atingisse a política, que não atingisse a economia, que não atingisse a educação? Impossível. Por quê? Porque a própria igreja já havia influenciado todas essas áreas da sociedade. Então, se a igreja influenciou a política, a reforma não tinha intenção de ser reforma política, e sim uma reforma teológica. Agora, como a igreja havia influenciado a política, é lógico que a reforma iria aonde também? Ela ia ter consequências na política, ok? Eu estou dizendo isso
Porque quando nós olhamos a reforma vista pelos professores aí fora, no ensino médio, ou ensino superior, nas universidades, muitos deles colocam Lutero, na verdade, como uma espécie de um camarada que queria fazer uma reforma política, libertar a Alemanha do domínio lá da Igreja Católica. Queridos, vocês vão ver durante a semana aqui que a intenção de Lutero não era essa. Vocês vão ver aqui pelos outros preletores, eu vi aqui os teólogos, vão falar sobre os solos, sobre a questão teológica de Lutero. Se vocês lerem as 95 teses, vocês vão ver que o foco de Lutero é uma reforma teológica. Agora, como a igreja se meteu em tudo, não tinha como ser diferente. A reforma ia ter um reflexo, sem dúvida, dentro da política, da economia e das dimensões sociais. Ok? Um outro ponto interessante é que a reforma protestante acabou dando origem a grandes 4 pesos doutrinários, já depois da Idade Média, que é a Idade Moderna, que é o que vai originar futuramente as igrejas da modernidade hoje. Primeiro foi a igreja luterana. Lutero não quis criar uma igreja. É interessante que quando alguns adeptos de Lutero depois disseram assim: Lutero, vamos criar uma igreja e não vamos agora chamar a nova igreja, né, os que saíram da igreja católica, de luteranismo. Lutero não concordava muito com esse nome, porque ele achava que chamar a igreja de luterana era uma espécie de partidarismo, né? E Lutero não queria muito isso. Mas as igrejas que saem, logo o movimento que sai da igreja católica passa a ser chamado de igreja luterana. Depois a gente tem o movimento calvinista, os anabatistas, que gerou a igreja batista, e a igreja anglicana, que é uma igreja que vai surgir lá na Inglaterra, quando o rei da Inglaterra ele se divorcia de sua mulher, ele quer casar novamente, a igreja católica não autoriza seu casamento, então ele rompe com a igreja de Roma, e aí ele passa a ser o chefe estatal da igreja, né? Agora eu quero mostrar para vocês aqui um ponto muito importante, que foi um antecedente da reforma. É o movimento chamado de renascentismo. Esse movimento renascentismo, ele vai começar já dentro da Idade Média. E o que era esse movimento renascentista? A Igreja Católica, ela fechou tudo em torno dela. O que a igreja fez? A igreja pegou todos os pensadores, os filósofos, a teologia, e ela fechou tudo em torno dela. Ninguém podia pensar fora da igreja. Ninguém poderia publicar um livro fora da igreja. Ninguém podia ensinar nada que a igreja não aprovasse. Por exemplo, se um cientista descobrisse alguma coisa lá, ele só poderia publicar aquilo se a igreja aprovasse. Se a igreja não concordasse, ele não poderia publicar nada. A igreja poderia até chamá-lo de herege, excomungá-lo e até levá-lo à fogueira. O que aconteceu com isso? A igreja, na verdade, ela cercou o mundo em torno dela. A igreja passou a ser o tribunal de dar resposta para tudo. E com isso, sabe o que aconteceu? Com esse efeito da igreja trazer tudo para dentro dela, e ela dá a palavra final, o homem perdeu a liberdade de expressão. Não havia até a Idade Média liberdade de expressão. Até que a reforma protestante chegasse, não havia liberdade de expressão mais. Ninguém poderia publicar nada, fazer nada sem autorização da igreja. A igreja passou a ser senhor de tudo. Então, o movimento renascentista, ele começa lá na Itália no século XII, mais ou menos nos anos 1300. E o que era o movimento renascentista? Ele era um movimento humano, humanista, onde vários pensadores, pintores, filósofos, intelectuais, eles começaram a pensar o seguinte: o homem, ele é um ser pensante. O homem tem liberdade de pensar e de falar, só que a igreja está proibindo essa liberdade de pensar. Então, esse movimento, ele nasce no meio elitista, ou seja, dos intelectuais, lá na Itália,
como um movimento que viesse a fazer o quê? A tentar enfrentar a igreja, só que ele não conseguiu de cara enfrentar a igreja, porque a ideia do movimento renascentista seria o quê? Dar valor ao homem, ao humanismo, ao antropocentrismo, ou seja, o homem é um ser pensante, o homem precisa ter liberdade de expressão. Então, através do movimento renascentista, Deus já estava trabalhando em permitir com que os próprios homens, os intelectuais da época, começassem a pensar que a liberdade de expressão é algo que está dentro de todo ser humano, e o homem precisava ter liberdade de escolha, liberdade de expressão. Então esse movimento renascentista, ele tem algumas características muito importantes que vão ajudar na educação que a reforma protestante vai defender. Primeiro, é o chamado individualismo. O que é o individualismo? O homem é um ser social, mas a liberdade do indivíduo é um bem acima do interesse social. O que isso significa? O homem é um ser social, o homem tem que viver em sociedade, e quem vive em sociedade precisa obedecer às regras da sociedade, porque ele é um ser social. Agora, o fato do ser humano viver em sociedade, isso não anula a sua liberdade individual de pensar. Você está dentro da igreja, você é membro do corpo de Cristo. A autoridade suprema da igreja é Jesus Cristo. Mas eu pergunto a vocês, o Evangelho, ele aliena a nossa mente? Não. O Evangelho te dá liberdade de expressão, liberdade de pensamento. Você vive em sociedade, mas ao mesmo tempo que você vive em sociedade, você tem liberdade individual. Então esse movimento renascentista, ele começou a questionar isso. Por que a igreja, ela apenas queria que todo mundo vivesse em sociedade, mas não respeitava a individualidade das pessoas? Então esse foi o primeiro ponto, que isso veio ajudar lá na frente a reforma protestante. Lutero foi dizer lá na frente, isso aqui ajudou Lutero, sabe aonde? Quando Lutero elabora as suas 95 teses, Lutero vai dizer o seguinte: a salvação não pode ser comprada. A salvação, ela é uma decisão livre e pessoal de cada indivíduo. Ou seja, o indivíduo tem o direito de querê-la ou não. A igreja não pode impor a salvação a ninguém. E o que a igreja fazia na Idade Média? Ela impunha a salvação às pessoas. De que forma? Se você fosse contra a igreja, você poderia ir para a fogueira. Não se respeitava a individualidade das pessoas. Meus queridos, se existe uma religião na terra que respeita o homem de forma social e individual, se chama cristianismo. E o protestantismo nasce para justamente respeitar a liberdade das pessoas. A igreja impôs o catolicismo, o protestantismo não. Então Lutero, ele usou esse princípio defendido pelo próprio movimento renascentista, do individualismo, ou seja, o homem é um ser social, mas ele é individual, ele tem liberdade de expressão. Segundo, foi o hedonismo. O hedonismo foi uma característica do movimento renascentista. O que era o hedonismo? A exaltação do homem, a felicidade terrena, dos prazeres e o viver presente. É claro que o movimento hedonista, ele toma um caminho absurdo, porque o hedonismo, ele acaba se tornando libertino, né? Mas o hedonismo, em certo sentido, enquanto ele é apenas um conceito de liberdade individual, ele ensina que o ser humano, ele vive na terra para ser feliz, e o homem precisa viver aqui na terra para ser um ser feliz. Ele precisa desfrutar da vida, da felicidade, das coisas boas que a vida oferece. O problema é que as pessoas acabaram pegando esse conceito
e fazendo dele uma libertinagem. Faz de tudo, faça o que você quiser, faça qualquer coisa, porque aí você faz o que quiser e o que vale é o prazer. Não, não é bem assim. Não é que o que vale é o prazer, mas é que o ser humano ele tem liberdade. Então, o que o hedonismo, como um movimento dentro do renascentismo, defendia? Defendia que o ser humano é um ser livre, e como ser livre, ele tem direito ao prazer, à alegria, à felicidade, a viver bem no presente. E a reforma protestante, ela levantou justamente esse quesito. Lutero defendia que o ser humano, ele tem que ser livre, ele precisa desfrutar de tudo aquilo que Deus colocou diante dele. E uma das coisas que mais Lutero levantou na questão do hedonismo foi justamente a liberdade do pensamento, a liberdade da mente, ok? E o homem não poderia ser escravo ou viver preso por causa da religião. Outro ponto importantíssimo que o movimento renascentista contribuiu para a reforma protestante foi a revalorização das obras clássicas. O que é isso aqui? Bom, no final da Idade Média para a Idade Moderna, vários filósofos e intelectuais, eles descobriram que há muito mais tempo atrás, cerca de 5 séculos antes de Cristo, os filósofos na Grécia, eles defendiam que o homem precisava ter liberdade de pensar, que a filosofia de Aristóteles, por exemplo, ela ensinava que Me deixando sozinho. Contigo, hein? Vamos de novo? A melhor coisa que já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, foi aceitar Jesus. Sinceramente foi A melhor coisa que eu já fiz. Posso avisar? Amém? Meus irmãos, vamos dar continuidade aqui. Bom, diante de todo esse contexto que nós falamos aqui da reforma, nós temos que ter a seguinte consciência. Deus, na história, Deus conduz a história. Deus tem um controle sobre tudo na história. E muitas coisas que Deus vai agir na nossa vida, ou na igreja, no nosso ministério, muitas das vezes Deus usa situações em nosso contorno, né? Situações, muitas delas na própria política do país, para falar conosco, para nos abençoar, para abrir uma porta. Deus muitas das vezes usa um ímpio, né? Então vamos entender que Deus muitas vezes ele usa o contexto que está do lado de fora para nos dar a condição de fazer algo pelo lado de dentro. Irmãos, hoje falar de reforma protestante é fácil. Falar de alguém que hoje elabora 95 teses hoje e questionam a igreja é fácil, porque estamos num país livre. Agora pense que na época de Lutero não era desse jeito, era completamente ao contrário. Quem é que ia ter coragem de enfrentar o poder da igreja? Então, irmãos, Deus ele usa vários meios para proteger os seus. Lutero, quando promoveu a reforma protestante, a nação da Alemanha, porque foi na Alemanha, em Wittenberg, Lutero ele teve apoio da população, ele teve apoio da nobreza da Alemanha, claro, não 100%, mas ele teve apoio. Por que ele teve apoio do povo? Porque o povo, não é que o povo estava atrás de uma reforma teológica, o povo estava cansado de sofrer o que eles estavam sofrendo na mão da igreja. Eles já estavam cansados do autoritarismo da igreja, de pagar indulgência, de imposto alto, de ver a igreja no meio do luxo e eles sem nada, sem estudo, sem nada, ok? Então o que a reforma fez?
A reforma, eu queria que vocês lessem comigo esse texto aqui em cima. Ó. O que a reforma fez? A reforma quebrou o monopólio de poder unilateral da igreja e falou instituições. Guarde bem isso aqui, que isso aqui é muito importante. Até esse momento, o poder ele estava unicamente centralizado na mão da igreja. A igreja tinha o poder jurídico, ela tinha o poder científico, ela tinha o poder social, ela tinha o poder religioso, ela tinha poder político, ela tinha tudo estava na mão da igreja. E a reforma fez o seguinte: a reforma quebrou esse monopólio. O que a reforma fez? A reforma dividiu, não há como eu falar aqui, o tempo não dá, mas é apenas uma citação. A reforma, o que ela permitiu? Ela permitiu com que os poderes tivessem independência. Quais os poderes? O poder religioso, o poder da autoridade civil e as instituições. É interessante isso. Quem permitiu isso foi a reforma protestante. Hoje eu fico vendo às vezes tanta gente falando mal do cristianismo, falam tanto mal da igreja protestante. Não sabem eles que hoje, se o mundo tem, se hoje o Estado é laico, agradeça a reforma protestante, porque a reforma protestante ela é a base para o Estado laico. Vocês sabem o que é o Estado laico? Acredito que todos aqui saibam. É a separação de Estado e religião, não é? E a reforma protestante ela nunca defendeu o casamento da igreja com a religião. Pelo contrário, a reforma protestante ela entendeu que o Estado tem o seu papel, a religião tem o seu papel, elas precisam se respeitar, mas elas têm suas liberdades. Ok? Então, a reforma ela quebrou esse monopólio da igreja e ela fez com que religião, autoridade civil e instituições pudessem caminhar de forma autônoma, mas é claro, dentro de um equilíbrio, dentro de um respeito. O que a reforma ensinou? Ela ensinou que as autoridades civis precisam ser respeitadas. O Lutero não concordava com aquilo que a gente vê hoje, por exemplo, o pessoal sair na rua e quebrando tudo. Não, ele não concordava com isso. Ele dizia que nós temos que respeitar as autoridades, ok? Os monarcas, os líderes, né, as autoridades, os príncipes, os governantes dos países, o que eles viram com a reforma protestante? Se viram independentes. E aí as instituições começaram a ter liberdade de expressão, liberdade de pensamento. A ciência começa agora a ter um novo passo. É que nós apenas às vezes falamos de reforma protestante apenas dentro da igreja e da teologia. Os efeitos da reforma para nós. E às vezes esquecemos que a reforma produziu para a humanidade. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da reforma. A reforma, ela mudou o mundo. Porque não foi simplesmente a igreja protestante que nasceu da igreja, saindo da igreja católica. Mas a reforma protestante, ela permitiu com que religião e Estado e instituições tivessem a sua autonomia, pudessem caminhar com sua liberdade. Lutero não estimulava a anarquia, mas ele defendia obediência ao governo, desde que o governo fosse voltado para a liberdade da consciência. Meus irmãos, quem aqui estudou história, direito, filosofia, economia, política, sabe muito bem que é a partir do século XVI, XVII em diante é que começa a se discutir a liberdade do homem, sufrágio universal, liberdade de expressão do pensamento, a independência do homem, a economia, ética política e ética social. Quem discute ética social foi o protestantismo. Há um grande escritor alemão, Max Weber,
ele escreveu A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Não sei se alguém aqui já leu. Esse livro ele vende, tem uma edição de bolso dele, que vende até em algumas livrarias por aí. É um excelente livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de Max Weber. O que ele diz lá? Ele diz que todos os países que se tornaram evoluídos e prósperos em suas economias foram países que tiveram o princípio protestante. Porque o protestantismo ensina lealdade, o protestantismo ensina caráter, o protestantismo tira o homem daquela cultura miserável, dizendo que, igual acontece lá nas castas, naquele sistema chamado de estratificação social, o cara nasceu na miséria, tem que morrer na miséria. O capitalismo não. A ética protestante ensinava o contrário. Você pode até ter nascido pobre e miserável, mas se você for honesto, se você trabalhar, se você estudar, se você se esforçar, se você tiver fé em Deus, crença e buscar, você pode melhorar, você pode crescer na vida. Eu não estou aqui defendendo teologia de prosperidade, isso é uma outra história. Teologia da prosperidade é uma outra coisa. Mas a ética protestante, por quê? Porque a igreja manipulava isso. A igreja não manipulou apenas a religião, irmãos. A igreja manipulou, a igreja segurou o avanço da humanidade. A humanidade, a partir da reforma protestante, ela dá um salto em todas as áreas. Então Lutero, ele defendia que anarquia não é o que a gente tem que ensinar e defender para ninguém. Vamos respeitar o governo. Agora o governo precisa trabalhar em prol da sociedade, em prol do homem, em prol da liberdade. Bom, contribuições da reforma conforme o pensamento de Lutero para a educação. Bom, até que a reforma protestante começasse, a igreja ela dominou a educação. Ela tinha um monopólio. As ciências, o conhecimento, tudo estava na mão da igreja. Agora, com a reforma, o que aconteceu? Começou a surgir as chamadas nações-estados, descontentes com as autoridades. Ou seja, os reis, os governantes, eles começaram agora, eles viram que com a reforma protestante, eles poderiam agora ficar livres daquele autoritarismo da igreja sobre eles, e eles viram que aí estava o progresso da sociedade. Todos os países que caminharam pela reforma protestante se tornaram prósperos. E agora eu vou ter que dizer uma coisa triste para a gente, em certo sentido. Com todo respeito, eu sou brasileiro, gosto do meu país, já estive fora do Brasil, mas eu vou dizer uma coisa para vocês com todo respeito. Todo país colonizado por Portugal só anda para trás. Infelizmente. Eu já estive na África e já vi isso bem de perto. Todo país que teve a mentalidade dominada por Portugal é um atraso. É tudo mentalidade de terceiro mundo. Herança do catolicismo. Todo país que foi colonizado por países protestantes são países prósperos. Vai olhar a história de Holanda, da Inglaterra, Estados Unidos. Se você estudar a história da Alemanha, o que faz a Alemanha ser uma grande nação? Esqueça Hitler. Hitler é um capítulo feio na história da Alemanha. Se você olhar a história do protestantismo na França, irmãos, o Brasil ainda andou um pouco, porque a partir de 1530, João Calvino envia, através do almirante Villegagnon, para o Brasil vários protestantes. Quando os protestantes holandeses chegam no Brasil, é que ajuda a melhorar um pouco dessa mentalidade brasileira. Porque o protestantismo, ele valorizou sempre a liberdade de expressão, o pensamento, a cultura, o estudo, o aprendizado. A reforma, iniciada com Lutero, ela começou a despertar nas autoridades civis para investimento na educação, em todas as áreas. Sabe por quê? Porque até a reforma protestante, ninguém tinha liberdade de estudar. Leiam comigo o que está escrito aqui. A reforma protestante
mudou não apenas a religiosidade da cristandade ocidental, mas também promoveu uma revolução na educação, tanto religiosa como secular. A reforma ela não produziu apenas uma mudança na teologia. Vocês vão ver ao longo da semana a reforma do ponto de vista teológico, mas ela promoveu uma mudança na sociedade. Sabe por quê? O povo não tinha a Bíblia na mão. O povo não sabia ler. Como é que vai ler assim? Como é que ele vai ler se ele não sabe ler? O que nós lemos aqui no texto inicial? O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Então, Lutero via que não adiantava ele simplesmente editar Bíblias, pegar a Bíblia, colocar na mão da pessoa e a pessoa não saber ler. Não tinha sentido. Os reformadores perceberam que a educação era uma base para o progresso da sociedade, que precisavam de educação. Então a reforma, ela promoveu uma verdadeira revolução na educação. A reforma, ela redefiniu e reorganizou as estruturas de pensamento de todo o Ocidente. Por quê? Porque a partir da reforma, as escolas, as universidades tiveram uma nova visão, uma abertura para o pensamento. Porque o homem passou a pensar com liberdade. O homem passou a pensar com liberdade. A nova forma de pensar religiosa deu nascimento à liberdade de expressão e estimulou a toda a sociedade a dedicar-se aos estudos. Um dos pontos que a reforma fez foi, Lutero ele dizia o seguinte: todos merecem a educação, todos devem ir para a escola, todos devem estudar, da criança ao mais velho. A liberdade de pensamento, de consciência. Aí a gente acha que isso é apenas um pensamento hoje tem muita gente que acha o seguinte, que o Evangelho aliena as pessoas. Não, ao contrário, o Evangelho não aliena não. A reforma protestante, ao contrário do que se dizem por aí, ela não veio alienar, pelo contrário. A reforma protestante nos ensina que você pode ler, você pode estudar, você pode pensar, você pode raciocinar, porque você é um ser livre. Então, uma nova forma de pensar nasce a partir da reforma. Por quê? Porque até a reforma, a maneira de se pensar era uma maneira enlatada. Agora não, é uma maneira livre. É claro que a gente compreende que houve muitos excessos nessa forma de pensar, né? Por causa esse movimento iluminista, ele acabou gerando o que? O humanismo. Então houve um excesso nessa forma de pensar da razão, onde muitos acabaram criando o que? Deixando Deus de lado. É verdade. Se você estudar o pensamento humano, as teorias do conhecimento a partir da reforma protestante, você vai ver que o iluminismo, depois o humanismo, o positivismo, tudo isso, o antropocentrismo, são teorias que elas acabaram se distanciando da Bíblia. Mas por que elas se distanciaram da Bíblia? Porque a igreja havia criado um trauma de que fé e razão não podem andar junto. E ao contrário, querido, fé e razão podem andar junto. Você pode estudar a palavra. Eu lamento, mas uma coisa é fato, está na história. Está na história. A Assembleia de Deus só veio se despertar para estudar agora de 20, 30 anos para cá. Quando que os nossos fundadores, está na história da igreja, que chegaram aqui, eles queriam abrir seminários e faculdades de teologia. Mas aí alguns dos nossos irmãos achavam que estudar era pecado. O negócio era joelhologia. Que fé e razão não andam junto. Não precisa ter medo de estudar aqui. Você pode orar, buscar Deus, estudar. Não tem problema nenhum. Você pode estudar qualquer disciplina, qualquer ciência aí. Todo verdadeiro conhecimento nos leva a aproximar de Deus, irmãos.
verdadeiro conhecimento não afasta o homem de Deus, não. A gente acha que quando você está muito homem desviado, não, mas desvia porque você está querendo se desviar. Mas o verdadeiro conhecimento leva o homem a aproximar-se de Deus. Um efeito que a reforma produziu foi educação para todos. Leia ali comigo. Lutero defendia. Vamos lá, Lutero defendia que. Para aí um pouquinho. Lutero defendia o quê? Que o aprendizado era um direito universal. Não era dos reis, não era só dos homens, era também das mulheres, era também das crianças, era dos escravos, era de todos. Olha aí, irmãos, um grande passo para a humanidade, do ponto de vista educacional. Continue a leitura agora. As escolas enquanto a Igreja Católica tirou a Bíblia da mão do povo, a Igreja Protestante fez o contrário. Ela pegou a Bíblia, botou a mão no povo e desafiou a todos: pode estudar, pode questionar, pode ler, vamos discutir, vem para o templo, vem para a igreja e vamos estudar juntos, vamos ler, porque o Espírito Santo não fala só com o pastor, o Espírito Santo fala também com o leitor, fala com todos nós. E daí nasce um grande princípio da hermenêutica teológica, que todos nós podemos também interpretar as Escrituras. Claro que não é uma interpretação particular, mas era no sentido de que todos nós, se temos um coração sincero voltado para as Escrituras, se estudamos ela com o temor de Deus, com seriedade, o Espírito Santo fala com cada um de nós. Você pode sim também aprender a palavra. Amém? Então, qual era o princípio dos reformadores? O aprendizado é um direito universal. Todos têm direito ao aprendizado. Agora, se as escolas não funcionarem, como é que isso vai ser possível? Ok? Segundo, uma educação ampla. A cultura daquela época era uma cultura que fechou o ensino. Lutero ensinava que o estudo não pode ser visto como um privilégio de um grupo único, mas que o conhecimento ele deve ser amplo. O que significa isso? Que você pode estudar todas as ciências. A igreja na Idade Média, ela estava quase entrando num beco sem saída, porque muitos pensadores começaram a surgir na Idade Média e ela não sabia para onde ir. E aí surgiu um grande teólogo dentro da igreja chamado Tomás de Aquino. Tomás de Aquino é um grande teólogo chamado teologia tomista. Tomás de Aquino na Idade Média e Karl Rahner agora no século XX são dois grandes eixos para a teologia católica. Tomás de Aquino era um teólogo da igreja de uma mente muito além do seu tempo. Era um grande teólogo e um apaixonado pela filosofia. Tomás de Aquino, ele conseguiu fazer uma equalização entre a teologia patrística, que era uma teologia totalmente fechada com a igreja, dentro da igreja, com o chamado pensamento escolástico. O que era o pensamento escolástico? O pensamento fora da igreja. Ele conseguiu equalizar dentro da teologia a possibilidade de se pensar fé e razão. Fé e razão. Fé e razão. Ele conseguiu fazer um equilíbrio nesse pensamento de fé e da razão. Mas mesmo assim, a igreja defendendo a teologia tomista, que a igreja ainda hoje
defende muito a igreja de essa teologia de Tomás de Aquino, né? Mas mesmo assim ela ainda limitou o conhecimento, monopolizando. Mas a reforma defendia um conhecimento amplo. A educação é um direito de todos. Conhecimento secular e religioso. Tem gente que acha que o crente, ele só pode ler a Bíblia, não lê jornal, não assiste um programa, um debate. E muitos crentes hoje, com todo respeito, dizem assim: não quero saber de política. Por você não querer saber de política, políticos também não querem saber de nós. Nós precisamos saber sim de política, porque você precisa saber o que é o voto, a quem você vai votar. Você precisa saber quais são os seus direitos, o que os nossos representantes devem fazer por nós. Se você não souber o que é o papel dele lá, o cara vai ficar lá 4 anos, não vai fazer nada, ele volta aqui a nós, nos pede o nosso voto e você reelege o cara para continuar não fazendo nada, porque você também não entende nada do que é o papel dele. Então você precisa conhecer o papel dele. Lutero dizia que todo cristão, ele precisa de basicamente 2 conhecimentos: o conhecimento secular e o conhecimento teológico. Para Lutero, você tinha que ter a Bíblia na sua mão e você tinha que ter o conhecimento secular na outra mão. Você tinha que ter o conhecimento eterno e o conhecimento temporal. Você tinha que conhecer o que o homem pensa aqui e o que Deus diz sobre a eternidade. O conhecimento deveria ser amplo. Nós precisamos de um conhecimento amplo. Meus irmãos, nós temos um grande exemplo disso na Bíblia. Se você olhar 2 homens que fizeram diferença no Antigo Testamento e um no Novo, olhe Moisés. Quem era Moisés? Deus pega Moisés estudou estratégia de guerra. Moisés foi separado para ser príncipe. E você acha que Deus não deu capacidade a Moisés de conduzir o povo pelo deserto? Você já leu o Salmo 91? Você sabe quem escreveu o Salmo 90 e 91? Moisés. O Salmo 91 está escrito numa linguagem de um estrategista de guerra, que entende as cercanias e as intempéries e as armadilhas que alguém pode montar no deserto. Glória a Jesus. Se você entender o que é estratégia de armadilha no deserto, você vai entender por que Moisés escreveu o Salmo 91. Porque o Salmo 91 está justamente numa linguagem de alguém que caminha num lugar onde ele está vulnerável às armadilhas de inimigos. E Moisés é um grande estrategista. Moisés pega 12 espias e manda espiar a terra. Você acha que Josué se torna um capitão belíssimo, brilhante, aprende com quem? O espelho olhou para ele mesmo: eu sou você, eu sou o cara. Olha com quem ele aprendeu, irmãos. Quem é que deu instrução a Moisés, para Moisés dividir tribo, dividir o exército, fazer aquela inteligência toda? O homem era culto. Ele estudou a cultura do seu tempo. Agora vá ao Novo Testamento. Olhe o apóstolo Paulo. Olhe o ministério de Paulo. Paulo foi um verdadeiro plantador de igreja, um verdadeiro estrategista. Paulo foi tão estrategista que você não vai encontrar nenhum homem no Novo Testamento, a não ser o apóstolo Paulo, que fez de tudo para ir até o imperador César, porque a vontade de Paulo era encarar César cara a cara para pregar o evangelho. Paulo foi um verdadeiro estrategista, mas Paulo tinha chamada cultura helênica. O que é a cultura helênica? Paulo tinha a formação do helenismo. Helenismo era: Paulo conhecia a sua religião, o judaísmo. Paulo
conhecia a filosofia do seu tempo, Paulo conhecia o direito do seu tempo, Paulo conhecia o pensamento social do seu tempo. Porque Paulo fala sobre família, Paulo fala sobre sociedade. A filosofia, 5 séculos antes de Paulo, já estava falando sobre sociedade, sobre família, sobre homem. E Paulo fala sobre família, sobre sociedade. Paulo escreve Romanos como um verdadeiro tratado de direito, porque Paulo usa toda uma linguagem forense romana para falar da defesa da fé, do que Cristo fez por nós. Agora, como é que ele poderia falar disso se ele não tivesse conhecimento sobre isso? Então ele tinha um conhecimento secular muito forte e aguçado. Paulo, quando chega no Areópago, no lugar das grandes decisões dos sábios da antiguidade, em Atenas, Paulo discursa com eles. Como é que ele faria isso? Paulo foi discutir com os estoicos, aquela classe de filósofo que mentia, ganhava o povo na linguagem do drama e vendia algumas coisas para as pessoas. Então, o conhecimento secular e religioso, nós precisamos desses dois lados. Lutero defendia que a educação não podia ser apenas eclesiástica, mas também uma educação secular, pois a educação do ser humano se dá no acúmulo de vários conhecimentos. Não dá para falar aqui, mas todos os pós-reformadores que vieram depois de Lutero defenderam a educação. Todos eles defenderam a educação. Todos eles. As universidades mudaram após a Reforma Protestante, porque as universidades agora não estavam mais naquela mentalidade que elas foram criadas no século XIII, século XII, século XIII. Elas estavam agora o quê? Com uma visão extremamente aberta. E aí, meus queridos, vocês sabiam que as maiores universidades do mundo hoje, as mais famosas do mundo, foram criadas como universidades cristãs? As grandes universidades do mundo foram criadas como universidades cristãs, protestantes. Então o protestantismo deu uma grande contribuição para a educação. Lutero dizia que estudar a Bíblia não é privilégio do clero, mas todo cristão poderá estudar as Escrituras. E mais ainda, ele defendia que todos tinham direito a ter uma Bíblia na sua própria língua. Todos os reformadores que vieram depois de Lutero defenderam a educação, que o cristão ele precisa estudar tanto a educação secular, como ele precisa também da educação eclesiástica. Ele precisa discernir e conhecer o seu tempo. Ele precisa saber quais são os desafios da sua época, do seu momento. E aí eu vou terminar esta mensagem aqui hoje, essa nossa reflexão, fazendo a seguinte questão aqui com vocês. O que é que nós estamos hoje, como cristãos, fazendo no século XX, para que o nosso chamado, o nosso ministério seja relevante? Você precisa da Bíblia, você precisa da palavra. A nosso secular, faça. Porque o Evangelho, ele não manipula a nossa mente para a gente não poder estudar. Não existe isso nas Escrituras. Uma grande contribuição que a Reforma Protestante deu a nós foi a questão da educação. Que a educação é um direito de todos, ela é universal, todos podem estudar. É importante que todos nós tenhamos o conhecimento também aqui da terra, não apenas o conhecimento bíblico. Então fica aqui, como minhas palavras finais, essa palavra de ânimo. Você que é jovem, que é adolescente, quantos jovens tem aqui? Levanta as mãos. Jovens. Amém. Deixa eu fazer um desafio aqui para vocês aqui. Quantos aqui ainda não conseguiram fazer uma faculdade, gostariam ainda de cursar uma faculdade? Levanta as mãos. Quem não fez ainda gostaria de fazer?
Se você orar e colocar isso diante de Deus, Deus pode abrir essa porta para você. Você sabe uma coisa que nós precisamos resgatar no Brasil, dentro das nossas igrejas? Isso aqui que está acontecendo aqui hoje nessa igreja. Os seminários bíblicos, as escolas bíblicas. Invista, compra um livro, leia. Alguém está dando um seminário, pega as apostilas que você vai receber ao longo da semana, não joga fora, não. Não tem a revista da escola dominical, guarde ela, colecione ela. Até hoje eu tenho revistas lá desde a minha infância. Meu pai já é falecido, eu guardei as revistas do meu pai desde os anos 50, 60. Eu tenho uma em casa, tudo dele, era nem nascido. E me serve. Eu amo livros, comprar livros, estudar. Aonde tem um seminário, se eu posso ir, eu vou. Mas não deixo de orar. Não deixo de depender do Espírito Santo, porque eu sei que eu dependo dele para pregar. Quem convenciona o Espírito Santo não é a fala humana. Quem convenciona do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Agora, Lucas 2,52 diz o seguinte, que Jesus era uma criança e ele crescia em estatura, ele crescia em graça para com os homens, em graça para com Deus e em sabedoria. 4 tipos de crescimento ele crescia. Ele crescia socialmente para com os homens, crescia para com o Pai e crescia em sabedoria. E nós? Então, estude, valorize a educação. A educação faz parte da reforma. E ela é um eixo para a reforma. Nós é que muitas vezes não observamos. Achamos muitas vezes que a reforma protestante, ela apenas foi uma mudança teológica. Quando ela deu uma grande guinada, uma grande mudança na educação. Os efeitos dela podem ser vistos na globalização, na política, na economia, em todas as ciências. Hoje, se a ciência é livre, os cientistas têm liberdade de expressão, boa parte disso se deve à reforma protestante, porque ela mostrou que o cientista tem direito de liberdade de pensar. A educação da mesma forma. Então, estude, leia, aprenda. Amém? Que Deus te abençoe. E se esse foi o princípio da reforma, o conhecimento, a educação, a reforma, ela veio para abrir essas portas. Então, aproveite, estude, leia. Nunca é tarde para o conhecimento. Nunca é tarde para você aprender. Nunca é tarde para você adquirir novos conhecimentos. E saiba que Deus vai sempre te usar naquilo que você tem. Se você se esforçar e buscar mais um pouco, se você buscar um pouquinho a mais do que você tem, até porque o estudo e o conhecimento é prova de humildade. Quando você estuda, você reconhece que você não sabe tudo. A humildade, uma das provas da humildade é quando a gente estuda, porque é prova de que eu não sei tudo, é prova de que eu não sei todas as coisas, eu preciso aprender. Que Deus abençoe vocês. Eu quero parabenizar mais uma vez Pastor Rubens, Pastor Alberto, por esta iniciativa de vocês estarem aqui neste ano de comemoração dos 500 anos da Reforma Protestante, estarem realizando este simpósio, onde se trata sobre a Reforma Protestante e os grandes temas que ajudaram na mudança da sociedade em construir um grande futuro. Hoje, se a sociedade, se a política, se a economia, se a ciência está tão avançada, se deve muito àquilo que a reforma fez do ponto de vista da abertura educacional. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Pastor Alberto,
por essa oportunidade. Irmãos, que Deus abençoe nosso pastor Israel, guerreiro, e aumentou a nossa responsabilidade, né? Após nós ouvirmos uma palestra, né, tão aprofundada a respeito da palavra de Deus e da história, nós ficamos até um pouco até constrangidos de amanhã ter que também apresentar uma palestra. Peraí, pastor Israel, vem aqui. Então, que Deus abençoe, que o nosso Deus possa multiplicar seu ministério. Essa igreja, Assembleia de Deus em Mesquita, o pastor presidente, agradece o seu esforço. Nós sabemos que é difícil, irmão, abrir mão do seu ministério lá, de estar na sua igreja, mas nós ficamos muito gratos, ficamos muito felizes. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Vamos fazer uma oração em favor do nosso pastor Israel. Pastor Jamil, por favor, faça essa oração em favor da vida do nosso pastor. Mande a sua mão para cá, irmão. Vamos agradecer ao Senhor por esse momento de Deus. Querido, soberano, eterno Pai, nós te adoramos, ó Deus, pela grande oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, no teu santuário, em comunhão, aprendendo a tua palavra. Te louvamos, ó Pai, pelo teu filho, pelo teu servo, Deus, que ele continue sendo amado, fluindo, Senhor, mais amado pelo Espírito sobre ele, concedendo, ó Pai, sabedoria, graça, Pai querido do santo. Pai, que depois sem ti nada podemos fazer. Pedimos a tua bênção, Pai, que não temos prata, não temos ouro, Pai, que